Nos finais do século XI, o Papa Urbano II, durante o Concílio Eclesiástico de Clermont, em França, alcançou um grande feito: a união da vasta fé cristã na defesa dos irmãos ortodoxos. Estes sofriam pesados ataques e viam a sua população sendo escravizada pelos muçulmanos. A solidariedade foi imensa. Milhares de cavaleiros e populares foram em socorro do Oriente, ao ponto de recuperarem a cidade de Jerusalém, quando a mesma inicialmente não fazia parte dos planos. Estrategicamente, este marco foi importante, pois abriu novamente rotas para a peregrinação à Terra Santa. Após a conquista, a esmagadora maioria dos que participaram na campanha voltaram para as suas terras de origem, resultando num vasto território ocupado pelos cristãos, mas mal defendida. Fora das muralhas das cidades e castelos, os muçulmanos atacavam os peregrinos que viajavam para Jerusalém. Viajantes eram assaltados e o trajeto até à Terra Santa era muito perigoso. Prova disso foi um momento dramático neste período, onde um grupo de 300 peregrinos germânicos que passavam a Páscoa na Cidade Santa decidiram visitar o Rio Jordão para contemplar o local onde Jesus Cristo foi batizado. Numa procissão alegre e muito festiva, passaram pelos caminhos de Jericó, percurso desde sempre muito sinuoso e constantemente atacado por ladrões. Neste fatídico dia, esses peregrinos foram atacados por um grupo bem armado de assaltantes, onde quase todos os fiéis perderam as suas vidas. Este episódio teve muita repercussão na Europa, ao ponto de rei Balduíno II pedir aos irmãos da Europa o envio de reforços. Eis que surge um grupo de cavaleiros. Estes tinham em comum o facto de não serem casados, uns viúvos, outros optaram por nunca esposar. Este grupo de 8 cavaleiros se apresentaram ao rei Balduíno e à patriarca da cidade. Se colocaram à disposição destes, prometeram dedicar as suas vidas para proteger os peregrinos e sacerdotes indefesos que por ali passavam ou habitavam. Inclusive, demonstraram a vontade de viver uma vida monástica, contrariando a tradição católica que não era compatível com a ordenação militar. Ainda assim, Balduíno não tinha outra opção. Manter cavaleiros era difícil e era necessário criar algo novo. Foi nesta situação que nasceram, em 1120, os Templários. Ou mais corretamente, os Pauperes Comemilitones Christi, pobres cavaleiros de Cristo. Liderado por Hugo de Payens, da Borgonha, que com os demais cavaleiros assumiram os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. Por concessão de Balduíno, passaram a morar na mesquita de Al-Aqsa, onde fora construído o Templo de Salomão. Daí o nome da Ordem dos Templários. Hoje, são muitos os que se referem com muito misticismo aos primeiros anos dos Cavaleiros de Cristo. Porém, é preciso ser honesto e reconhecer que muito pouco se sabe. Teorias mirabolantes que associam os Templários a um arquivo secreto, com uma sabedoria escondida no antigo Templo de Salomão, não passam, pois, de invenções fantasiosas de grupos gnósticos e esotéricos. Não se tem notícia dos primórdios da Ordem, justamente porque, durante os seus 10 primeiros anos, os Templários nada fizeram de extraordinário. Foi só a partir da ação e pregação de São Bernardo de Claraval
que a ordem começou a ganhar força e prestígio. Suas pregações reuniam multidões e o abade era aclamado como santo ainda vivo. Convencido por Hugo de Payens da importância dos Cavaleiros de Cristo, Bernardo apresentou a causa dos Templários ao Papa Honorário II, que, no Concílio de Troyes, em 1129, aprovou oficialmente a ordem Paperium Comminimum Christi Templici Solominici, Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Num escrito da época, Bernardo ainda colocou os fundamentos espirituais da ordem. Além de ressaltar a vocação específica a que foram chamados, os Cavaleiros do Templo mostra teologicamente que as funções dos guerreiros e do religioso não são incompatíveis. Enquanto este luta espiritualmente contra os seus vícios internos, aquele trava uma guerra externa contra os inimigos de Cristo. O primeiro selo da Ordem dos Templários traz a imagem de dois cavaleiros sentados no mesmo cavalo. O selo alude às personagens Rolando e Oliver, do famoso poema épico La Chanson de Roland, a canção de Rolando. Na época, Rolando, que parente de Carlos Magno, e Oliver partem para combater os sarracenos na Península Ibérica. Os dois são um misto de coragem e prudência, bravura e sabedoria, virtudes necessárias para um bom cavaleiro templário. Com o tempo, a ordem cresceu a ponto de sobrepujar o próprio poder real. De facto, nos séculos XII e XIII, com os Estados nacionais ainda em formação, os príncipes tinham certa liderança, mas dependiam muito dos seus vassalos. Além disso, com o voto de pobreza que faziam os cavaleiros templários, a arrecadação de depósitos recebidos pela ordem ficava apenas para a instituição, que passava a administrar tesouros maiores que os dos próprios reis. Esse facto estaria posteriormente relacionado com a dramática queda da ordem, onde até o Reino de Portugal seria chamado a ter um papel de destaque. Ficou curioso? Esse tema será tratado num futuro vídeo, por isso subscreva, deixe o seu like e ative as notificações.